Boa tarde, amados do canal Arquivização, tudo bom? Queridos, eu trago aqui hoje, eu falei para vocês que estou fazendo replante, desde ontem eu estou fazendo. Como eu decidi gravar, estou fazendo por algumas etapas, né? Para vocês poderem acompanhar. Falei que tinha muitas espécies, né? Dessa série aí, dicas de plantio, etc. Então tenho falado de algumas espécies aqui. Eu já vou falar da mais tradicional, né? E de uma bem complexa, tá? Então não perde não. Eu vou tratar também de um Oncidium. Tem muita gente que fala que tem dificuldade em floração com Oncidium, né? Do mesmo jeito que tinha muita gente no meu canal mesmo que perguntava sobre a Cymbidium, né? Então eu vou dar algumas dicas para você ter aí. Essa aqui inclusive, separei porque ela tá com uma haste floral vindo aqui, ó, tá? Então ela já deu florada esse ano. Essa aqui é a Cherry Baby, é muito facinho dela dar florada, mas aí eu quero tratar um pouquinho de um Oncidium com você. Como eu também vou fazer o plantio aqui de uma Phalaenopsis, né? Então aí Ana Oliver, né? Perdão, Ana Oliver, que aqui tá acompanhando o meu canal aí, essa série ela colocou lá, cadê as Phalaenopsis chorando lá? Então não chora não, tô plantando aqui para você ver, tá? Então assim, falar um pouquinho dela, aqui é muito fácil que ela tá plantada em fibra de coco, né? Na verdade, por isso que eu falo que essa é uma orquídea, para você que está começando, muito interessante, tá? Porque assim, ela é muito fácil, seu cultivo é muito tranquilo, é uma planta que até sem cuidados ela acaba indo embora, porque ela é resistente e tem uma facilidade de floração e etc, tá? Agora, para realmente você ver uma florada belíssima, aí tem um cultivo certo disso, tá? Então tem gente que cultiva em varanda, locais mais escuros, etc, né? Em apartamento. Mas assim, se você tem um orquidário como o meu, eu vou fazer algumas recomendações sobre luz, etc, tá? Então, mesmo processo, eu falava inclusive, né, sobre crescimento monopodial. E para você compreender certinho o que é isso, monopodial é aquelas plantas que o rizoma dela, na verdade, é um rizoma que cresce só para cima, tá? Ela acaba deixando as suas folhas, né? Não é nem aqui embaixo você consegue ver, ó. Ela tem um rizominha e esse rizoma, a flora vai crescendo para cima. Isso é um crescimento monopodial, tá certo? Os crescimentos simpodial é aquelas, por exemplo, aqui, tá? Aqui é uma Laelia labiata. Aqui, ó. Inclusive ela tá com haste floral. E isso aqui é o crescimento simpodial, tá? Que é o rizoma dela sai e vai indo para frente, vai abrindo, vai crescendo para o lado, tá? Então, para matar essa curiosidade e também terminar falando desse processo simpodial e monopodial para você entender. Então aqui, ó, né, as raízes dela já tá aqui. O seu cultivo, aqui ela estava dentro desse vaso aqui, né? Eu vou replantar ela nesse vaso de cerâmica aqui, tá? Então é aqui que ela vai ficar. E aí eu vou dar uma dica para você. Quando você, por exemplo, for plantar num vaso de cerâmica, o que difere um pouco, né, cultivo de vaso de cerâmica para um vaso plástico, cachepô? Um pouco também vai da necessidade daquilo que a planta exige de você. Então assim, por exemplo, as Phalaenopsis, elas gostam de muita umidade, né? É uma planta que gosta de umidade. E se você não sabe, por exemplo, vasos que nem esse aqui, ele não retém muita umidade, né? Então, dependendo da forma como você faz rega, é interessante que você plante, né? Tenha o cuidado do substrato. Substrato, por exemplo, como vocês viram aqui, podia ser pinos de coco, né? Pode ser só pinos, né? A fibra de coco e pinos, só pinos. Uma mistura, por exemplo, de pinos com carvão, tá? Nesse caso, aliás, em todos os casos, quando você for fazer uma plantação de Phalaenopsis, tá? Eu gosto de fazer dessa forma. Eu envolvo só esfagno, tá? Em volta dela, principalmente quando for um vaso que tende a secar mais rápido, a não reter líquido, tá? Então eu já vou envolvendo as suas raízes, ó,
com bastante esfagno. Esse esfagno aqui tá mais escuro porque ele tá no mix meu ali, e esse mix contém carvão, então já viu, né? Eu utilizo também, gente, nos meus mix, aquele carvão de arroz carbonizado, e isso ajuda bastante também, inclusive ajuda como inseticida natural, além de levar um pouquinho o pH do substrato, ele também ajuda como um inseticida natural para caramujo. Mas não é a solução não, tá? A grande maioria das vezes quando você tem um problema de caramujo, o que você deve fazer mesmo é utilizar aí um Metarex, entre outros no mercado. Então feito isso aqui, tá? Você envolve ela bastante com musgo, né? Para que ela possa reter bastante umidade. E aí eu aconselho você para você ver como vai mudando, né? Vai ficando diferente a forma de plantar. Quando é um vaso assim, esse vaso já é pesado. Então, como que se eu fosse utilizar, por exemplo, as pedras para fazer a drenagem, colocar para fazer a drenagem, ficaria mais pesado ainda. Aí é que entra o isopor, tá? Então você vai fazendo aqui, vai colocando isopor, ele vai servir como material de dreno, né? Porque ele não vai ficar acumulando água no fundo, e você ainda mantém a leveza do vaso, né? Principalmente se você for dependurar, independente se você vai dependurar ou não, o vaso fica mais leve. Esses vasos aqui são mais pesados, são bem mais pesados. Então assim, o que você faz? Depois de envolver ela como eu envolvi aqui no musgo, você já pode colocar ela aqui, que sim, ela vai medindo o tamanho também, tá? Para ela ficar um pouquinho abaixo do vaso, né? Vai ajeitando as suas raízes, tá? Então, ó, aqui ela já entrou da forma que eu quero que ela fique, tá? Perceba que é uma planta que está super bem, né? Apesar que essa folha aqui já fiz um tratamentinho aqui de um fungo que já morreu, já secou. Mas você percebe que a planta está desenvolvendo, ó, ela já veio uma folha nova, está vindo uma outra folha lá. Meristema crescendo com saúde, né? Inclusive uma coisa bacana, né, que você já consegue ver através também desse meristema aqui, não que seja uma regra para todas as orquídeas, mas que é uma planta mais escura, provavelmente um rosa escuro, né, um roxo, enfim, tá? Então depois de você fazer isso aqui, você vê que ela já está plantada, é facinho assim. Aí o que eu recomendo é que você continue quebrando um pouquinho mais desse isopor para já ir meio que afixando ela, e depois você pode terminar colocando os pinos, casca de pino, tá? Então você vai colocando aqui mais para ajeitar. Se você já tivesse quebrado, né? Eu estou quebrando aqui na frente de vocês aqui. Se tivesse quebrado era mais fácil, tudo quebradinho, tá? E hoje vende também em lojas aí aqueles isoporzinho redondinho, né, para ficar esteticamente mais bonitinho. Só que aqui no caso estética não funciona porque ela fica para baixo mesmo. É mais mesmo para prender a planta, né? Lembrando que quando você for fazer essa fixação, lembra de não ficar apertando e quebrando a raiz da planta, tá? Quanto menos você mexer nessa parte, melhor, vai ser melhor para a planta e ela vai gostar muito. Aí aqui nesse processo agora eu vou terminar colocando pinos, mas eu coloco um pouquinho mais de esfagno. Aqui está com um pouco de mistura de pino já com carvão, mas aqui tem bastante esfagno. Nessa região aqui, ó, tá? Que é para manter realmente a planta úmida. Então, como é um vaso bastante drenoso, né? É muito importante que você faça isso. Você pode plantar, na verdade, em cachepô, tá? Você pode plantar em cachepô, você pode plantar, na verdade, onde você quiser, em árvore, da forma que você quiser. O que você tem que se lembrar é a necessidade dela. Se você, por exemplo, for plantar num cachepô, lembre-se de colocar bastante musgo, porque o cachepô é todo vazado e ele seca muito, muito rápido. Então é muito difícil de você ficar segurando a umidade nessa planta. E ela é uma planta... Desculpe. Ela é uma planta que gosta de umidade. Então é só esse o cuidado, tá? No orquidário, se você for colocar, por exemplo, lá de fora, recomendo que você tenha aí o cuidado de um sombrite que tenha o seu 70% para o cultivo dela, tá? Então ela é uma planta que gosta de luz. Aliás, todas as nossas orquídeas precisam da luz solar, tá? Umas menos, outras mais,
Mas se você quer ter florada aí nas suas orquídeas, você vai ter que se preocupar sempre em colocá-la para estar sob a luz solar, tá? Agora, por isso que a gente fala que essa é uma planta que é assim, muito fácil, porque ela em apartamento, às vezes até dentro de casa, com uma janela de casa, ela pegando essa iluminação, ela já consegue florir. O que acontece é que a sua florada não vem com aquela beleza, aquele vigor que deveria. Então se você colocar ela para ela tomar um solzinho, aqui eu estou usando já carvão, ó, tá? Você pode fazer um mix de carvão, então aqui tem carvão, tem pino. Tá, aqui é só realmente para terminar, porque praticamente o que mais importa nela eu já fiz, que é o musgo no caso desse vaso, que é pouco mais drenoso, tá? Então assim, ela vai dar uma florada, se você tiver com ela dentro de casa, num local que seja iluminado, ela vai florir, mas é aquilo, você vai ter um pouco de... A florada dela podia ser mais bonita. Inclusive até dentro aqui da minha varanda, hoje está até fechado aqui, até o ambiente deve estar um pouco mais escuro, está ventando bastante. E como eu estou fazendo replantio aqui, então assim, eu fechei essas lonas aqui para não ficar passando vento para cá, acabando derrubando aí ó, as plantações, os replantios que eu estou fazendo, né? Mas assim, a minha esposa ela tinha uma Phalaenopsis, pra você ter uma ideia, dentro desse quadrado aqui, ficava no canto da parede. E praticamente ela nunca tomou luz solar durante 3 anos, inclusive. Eu conto essa história lá das Phalaenopsis, que foi quando começou aí o meu amor verdadeiro aí pelas orquídeas. E então assim, pouquíssima iluminação, ela vai florir, você não tenha dúvida. É uma planta facinho de florir, bem cultivada, ela pode dar até 3 flores, até 3 floradas para você, 3 hastes florais aí no ano. Então tudo vai depender do cultivo, tá? Sobre adubação, por exemplo, você pode utilizar uma adubação com 20-20-20 e a cada 15 dias, né? Então você faz uma 20-20-20 e uma depois de mais 15 dias você pode fazer uma 15-30-15 com peters, né? Foliar. Ou se você preferir osmocote, aliás eu vou falar de osmocote também no final de tudo que eu vou utilizar o osmocote aqui, vou falar um pouquinho sobre esse adubo com vocês. E também o adubo orgânico. Então vai muito aí da sua... É uma planta que gosta muito desse cultivo de uso de adubos foliares, tá? Então aqui já está plantada, prontinha para ir para o orquidário, tá? Então tá aí, Ana Oliver. Não tem dificuldade nenhuma, tá certo? As Phalaenopsis é muito tranquilo de você replantar. E não tem dificuldade. Aqui percebe que ela tá, né? Falando agora um pouquinho de Oncidium. Ela está aqui com a sua haste floral e eu vou mudar porque inclusive ela está aqui com bastante esfagno, pelo que eu vejo aqui, e ela está num vaso mais fechado. Para falar de Oncidium, eu vou fazer no vídeo seguinte, para esse vídeo não ficar comprido, tá certo? Então no vídeo seguinte eu vou estar fazendo o replantio dela e vou explicar inclusive porque eu estou fazendo o replantio com haste floral, tá certo? Então depois a gente se fala mais, acompanha o próximo vídeo. Beijo, fica com Deus.